e a física que torna a viagem interestelar impossível. Você cresceu assistindo Star Wars. Você viu a Enterprise cruzar a galáxia em Star Trek. Você acredita no fundo do seu coração que um dia a humanidade vai colonizar as estrelas, explorar mundos alienígenas, construir impérios galácticos. Tenho que ser brutalmente honesto com você. Depois de 50 anos estudando as leis fundamentais do universo, posso afirmar com absoluta certeza que a viagem interestelar não é apenas difícil, ela é fisicamente impossível para qualquer civilização baseada em matéria e energia como nós conhecemos. E não estou falando de limitações tecnológicas temporárias que vamos superar com mais pesquisa e desenvolvimento. Estou falando de barreiras absolutas impostas pelas próprias leis da física, pela estrutura fundamental do espaço e do tempo. A velocidade da luz não é um limite de velocidade arbitrário, como a velocidade máxima em uma rodovia que podemos ignorar se tivermos um carro rápido o suficiente. É uma propriedade intrínseca da geometria do universo, tão fundamental quanto o fato de que um triângulo tem 3 lados. Você pode não gostar disso, pode achar deprimente, pode sentir que estou roubando seus sonhos de infância, mas a realidade física não se importa com nossos sentimentos ou esperanças. Vamos começar com o obstáculo mais óbvio: a distância. A estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, está a 4,24 anos-luz de distância. Isso significa que mesmo viajando à velocidade da luz, algo que é absolutamente impossível para qualquer objeto com massa, você levaria 4,24 anos para chegar lá. Mas vamos ser realistas. Não podemos viajar à velocidade da luz, nem perto disso. A sonda mais rápida já construída pela humanidade, a Parker Solar Probe, atinge aproximadamente 190 km por segundo em seu ponto mais veloz. Isso parece impressionante até você perceber que é apenas 0,064% da velocidade da luz. Nessa velocidade, levaria mais de 6.600 anos para alcançar Próxima Centauri. 6.600 anos. Para colocar isso em perspectiva, há 600 anos atrás, a humanidade estava apenas começando a desenvolver a agricultura. A escrita ainda não havia sido inventada, e estamos falando da estrela mais próxima, nosso vizinho cósmico mais íntimo. A Via Láctea tem um diâmetro de cerca de 100.000 anos-luz. Mesmo viajando à velocidade da luz, levaria 100.000 anos para atravessar nossa própria galáxia. E existem bilhões de outras galáxias além da nossa, a maioria a milhões ou bilhões de anos-luz de distância. Mas digamos que você seja otimista. Você pensa, tudo bem, então precisamos construir naves mais rápidas. Vamos desenvolver tecnologia para viajar a 10% da velocidade da luz, ou 50%, ou 90%. Certamente é possível com engenharia suficientemente avançada. Aqui é onde a física começa a mostrar suas garras. Vamos fazer alguns cálculos reais. Imagine que você queira acelerar uma nave espacial modesta, digamos com massa de 1.000 toneladas, até 10% da velocidade da luz. Isso seria 30.000 km por segundo. Parece razoável, certo? É apenas 1/10 da velocidade da luz. A energia cinética necessária pode ser calculada pela fórmula clássica da energia cinética, que em baixas velocidades é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Para nossa nave de 1.000 toneladas, ou 1 milhão de quilogramas a 10% da velocidade da luz, estamos falando de aproximadamente 4,5 vezes 10 elevado a 20 joules de energia. Esse número é tão grande que é difícil compreender. Deixe eu colocar em contexto. Toda a energia elétrica produzida pelos Estados Unidos em um ano inteiro é cerca de 4 trilhões de quilowatts-hora, o que equivale a aproximadamente 1,4 vezes 10 elevado a 19 joules. Ou seja,
Você precisaria de mais de 30 anos de toda a produção energética dos Estados Unidos, apenas para acelerar uma única nave a 10% da velocidade da luz. E isso assumindo 100% de eficiência, o que é fisicamente impossível devido à segunda lei da termodinâmica. Mas espere, fica pior. Muito pior. Quando você começa a se aproximar de velocidades significativas em relação à velocidade da luz, a física newtoniana simples não funciona mais. Você entra no reino da relatividade especial de Einstein. A energia necessária para acelerar um objeto não cresce linearmente com a velocidade. Ela cresce exponencialmente conforme você se aproxima da velocidade da luz. A verdadeira fórmula relativística para a energia cinética mostra que conforme a velocidade se aproxima de c, a velocidade da luz, a energia necessária tende ao infinito. Literalmente infinito. Não importa quanta energia você tenha, você nunca pode acelerar uma partícula com massa até exatamente a velocidade da luz, muito menos além dela. A 50% da velocidade da luz, a energia necessária já é cerca de 15% maior que a estimativa newtoniana clássica. A 90% da velocidade da luz, você precisa de mais do que o dobro. A 99% da velocidade da luz, você precisa de mais de 7 vezes a energia newtoniana. E a 99,9% da velocidade da luz, você precisa de mais de 22 vezes. A curva dispara verticalmente conforme você se aproxima de c. Agora você pode estar pensando, tudo bem, então não vamos tão rápido. Vamos viajar a 10% da velocidade da luz. Ainda assim, poderíamos alcançar Próxima Centauri em apenas 42 anos. Uma vida humana. Vamos explorar esse cenário. Primeiro, você precisa acelerar. Humanos não podem suportar aceleração arbitrariamente alta sem morrer. Uma aceleração confortável para viagens de longa duração seria em torno de 1 Jan, a mesma aceleração gravitacional que experimentamos na Terra. Se você acelerar continuamente a 1 G, levaria cerca de 35 dias para atingir 10% da velocidade da luz. Isso não parece muito ruim, mas aqui está o problema. Você precisa carregar combustível suficiente não apenas para acelerar a nave, mas também para desacelerar na outra ponta. Caso contrário, você apenas passará voando por Próxima Centauri a 30.000 km por segundo, sem poder parar. E o combustível em si tem massa. Então você precisa de mais combustível para acelerar o combustível. Essa é a tirania da equação do foguete de Tsiolkovsky. Vamos assumir o melhor propelente quimicamente possível, a combustão de hidrogênio e oxigênio, que tem uma velocidade de exaustão de cerca de 4,4 km por segundo. A equação do foguete nos diz que a razão entre a massa inicial e a massa final da nave é exponencial em relação à mudança de velocidade dividida pela velocidade de exaustão. Para acelerar até 30.000 km por segundo, você precisaria de uma razão de massa de I elevado a 30,000 dividido por 4,4, o que é aproximadamente I elevado a 6.818. Esse número é tão absurdamente grande que não cabe no universo observável. Você precisaria de mais combustível do que a massa de todas as galáxias combinadas. Propulsão química está completamente fora de questão. Então você pensa em propulsão nuclear, fusão talvez. A fusão de hidrogênio em hélio libera cerca de 0,7% da massa em energia, o que dá uma velocidade de exaustão efetiva muito maior. Talvez 3% da velocidade da luz no melhor cenário teórico. Mesmo assim, para acelerar e desacelerar até 10% da velocidade da luz, você ainda precisaria de uma razão de massa na casa de I elevado a 6,7, o que é cerca de 812 para 1. Isso significa que para cada quilograma de carga útil, você precisa de 812 quilogramas de combustível. Para uma nave de 1.000 toneladas, você precisaria de 812.000 toneladas de combustível de fusão.
E ainda não falamos sobre o maior assassino silencioso da viagem interestelar: a radiação. O espaço não é vazio. Ele é permeado por átomos de hidrogênio e hélio, partículas de poeira, raios cósmicos. A densidade média do meio interestelar é de cerca de 1 átomo por centímetro cúbico. Isso parece quase nada, um vácuo melhor do que qualquer coisa que possamos criar em laboratório na Terra. Mas quando você está viajando a 10%, 50% ou 90% da velocidade da luz, esses átomos se tornam projéteis relativísticos. A energia cinética de uma partícula é proporcional ao quadrado de sua velocidade na física clássica, mas em velocidades relativísticas, o fator de Lorentz amplifica isso dramaticamente. Um único átomo de hidrogênio atingindo uma nave a 90% da velocidade da luz carrega energia equivalente a partículas de raios cósmicos de altíssima energia. Multiplique isso por trilhões de colisões por segundo, conforme você atravessa o meio interestelar, e sua nave se torna um alvo de bombardeamento constante de radiação que vaporizaria qualquer material conhecido. Você precisaria de blindagem massiva, o que aumenta ainda mais a massa da nave e piora exponencialmente o problema do combustível. Alguns entusiastas do espaço argumentam que poderíamos usar velas solares ou propulsão a laser, onde você não precisa carregar combustível, mas é impulsionado por luz. Matematicamente, isso resolve o problema da equação do foguete. Você poderia, em princípio, construir uma vela solar gigante e ultraleve e acelerá-la usando lasers baseados em órbita solar. O projeto Breakthrough Starshot, financiado pelo bilionário Yuri Milner, propõe exatamente isso: enviar milhares de pequenas sondas do tamanho de um chip de computador até Próxima Centauri, usando velas impulsionadas por lasers de gigawatts. O problema: essas naves pesariam apenas alguns gramas cada. Não há espaço para humanos, nem para sistemas de suporte à vida, nem para carga útil científica significativa. E mesmo que você escalasse o conceito, como você desacelera na outra ponta? Você não pode refletir a luz do Sol de volta porque está a 4,24 anos-luz de distância. A intensidade da luz solar cai com o quadrado da distância. Você precisaria de outra matriz de lasers esperando por você em Próxima Centauri, o que obviamente não existe. Então você apenas passa voando pelo sistema estelar a fração significativa da velocidade da luz, com alguns segundos para coletar dados antes de desaparecer no vazio eterno do espaço. Talvez você esteja pensando em buracos de minhoca ou motores de dobra, conceitos popularizados pela ficção científica que parecem oferecer atalhos através da estrutura do espaço-tempo. Essas ideias não são completo absurdo, elas emergem de soluções válidas das equações de campo de Einstein da relatividade geral. O físico Miguel Alcubierre mostrou em 1994 que é matematicamente possível construir uma bolha de dobra que contrai o espaço na frente de uma nave e o expande atrás, permitindo viagem mais rápida que a luz efetiva sem realmente violar a relatividade localmente. Buracos de minhoca, conexões hipotéticas entre pontos distantes no espaço-tempo, também são permitidos pelas equações de Einstein em certas condições extremas. Mas aqui está o problema fundamental. Todas essas soluções exóticas da relatividade geral requerem matéria exótica, substâncias com densidade de energia negativa ou massa negativa. Não estou falando de antimatéria, que tem massa positiva e já produzimos em laboratório. Estou falando de algo muito mais estranho. Matéria que tem massa negativa, que é repelida gravitacionalmente em vez de atraída. Até onde sabemos, essa matéria exótica não existe na natureza e provavelmente viola princípios fundamentais da mecânica quântica, especificamente as condições de energia que garantem que a física faça sentido. Alguns físicos argumentam que o efeito Casimir, um fenômeno quântico onde duas placas metálicas paralelas no vácuo experimentam uma força atrativa devido a flutuações quânticas do vácuo,
cria efetivamente densidade de energia negativa no espaço entre as placas. Isso é tecnicamente verdade, mas a quantidade de energia negativa produzida é infinitesimalmente pequena. Para estabilizar um buraco de minhoca atravessável do tamanho de uma pessoa, você precisaria de energia negativa equivalente à massa de galáxias inteiras. E mesmo que de alguma forma pudéssemos criar ou coletar quantidades macroscópicas de energia negativa, não sabemos se isso seria estável. As equações sugerem que buracos de minhoca atravessáveis seriam inerentemente instáveis, colapsando em frações de segundo, a menos que você constantemente os alimente com mais energia exótica. O motor de dobra de Alcubierre requer ainda mais energia exótica, e estudos posteriores mostraram que uma nave de dobra não poderia controlar sua própria bolha de dobra de dentro. Ela precisaria ser guiada por alguém do lado de fora. Além disso, conforme a nave viaja, ela acumularia radiação Hawking na frente da bolha que seria liberada em uma explosão catastrófica quando a bolha fosse desativada, vaporizando qualquer destino que você estava tentando alcançar. Você pode estar se perguntando sobre a dilatação temporal relativística. Einstein mostrou que o tempo passa mais devagar para objetos em movimento em relação a observadores estacionários. Se você viajasse a 99,9% da velocidade da luz até Próxima Centauri, apenas cerca de 2 meses passariam para você na nave, mesmo que mais de 4 anos passassem na Terra. A 99,99% da velocidade da luz seria apenas 3 semanas para você. Isso não torna a viagem interestelar viável? Tecnicamente sim, do ponto de vista do viajante. Mas o problema é que todos que você conhece na Terra estariam mortos ou décadas mais velhos quando você retornasse. E isso assume que você consegue atingir essas velocidades absurdas, o que, como já calculamos, requer energia comparável à produção energética de civilizações inteiras por séculos. Além disso, quanto mais rápido você vai, pior fica o problema da radiação. A radiação cósmica de fundo, em micro-ondas, remanescente do Big Bang, é inofensiva para nós na Terra. Mas se você estivesse viajando a 99,99% da velocidade da luz, essa mesma radiação seria deslocada para o azul até se tornar raios gama letais bombardeando sua nave pela frente. O universo em si se tornaria um forno de radiação tentando matá-lo. Existe uma possibilidade que raramente é discutida: naves geracionais. Em vez de tentar viajar rápido, você constrói uma nave gigante que é essencialmente um ecossistema autossuficiente em miniatura. Lança-a a uma velocidade modesta que você pode realmente alcançar com tecnologia plausível, digamos 1% da velocidade da luz, e aceita que a jornada levará centenas ou milhares de anos. Gerações inteiras de humanos nasceriam, viveriam e morreriam a bordo antes de a nave alcançar seu destino. Os desafios de engenharia são monumentais. Você precisa de ecologia fechada perfeitamente equilibrada que recicle ar, água e nutrientes indefinidamente sem falhas por séculos. Qualquer falha em cascata do sistema de suporte à vida significaria a morte de todos a bordo. Você precisa de suficiente diversidade genética para evitar problemas de endogamia. Você precisa de estruturas sociais e psicológicas que permaneçam estáveis por dezenas de gerações sem colapso civilizacional. E no final, os descendentes dos pioneiros originais que chegarem ao sistema estelar de destino serão tão alienados da cultura e humanidade terrestre que enviá-los quase não tem sentido. Eles serão efetivamente outra espécie, outra civilização, sem conexão ou lealdade à Terra, que nunca conheceram exceto através de registros históricos. Passei 50 anos da minha vida estudando buracos negros, teoria das cordas, o princípio holográfico, a natureza fundamental do espaço e do tempo. Trabalhei nas fronteiras mais extremas da física teórica,
onde as próprias noções de espaço e tempo começam a se dissolver em algo mais fundamental. E posso lhe dizer que quanto mais entendemos sobre as leis do universo, mais claro fica que elas não foram projetadas com a conveniência da humanidade em mente. A velocidade da luz não é um desafio de engenharia, é uma propriedade geométrica do espaço-tempo. Não há tecnologia, não importa quão avançada, que possa contornar geometria fundamental. É como perguntar quanto avanço tecnológico é necessário para construir um triângulo com 4 lados. A pergunta não faz sentido. Alguns teóricos especulam sobre civilizações tão avançadas que poderiam manipular a estrutura do espaço-tempo em si, criar buracos de minhoca artificiais ou bolhas de dobra. Mas isso não é física, é fantasia disfarçada de especulação científica. Nenhuma evidência observacional sugere que tal manipulação é possível, e toda a teoria quântica que entendemos sugere que provavelmente não é. Então, o que isso significa para o futuro da humanidade? Significa que, com probabilidade esmagadora, estamos presos aqui. A Terra é nossa casa permanente, nosso único lar possível no cosmos. Podemos colonizar a Lua, talvez estabelecer bases em Marte, possivelmente em algumas luas de Júpiter e Saturno. Mas mesmo essas são enormemente difíceis e ofereceriam qualidade de vida significativamente inferior ao planeta mais inóspito da Terra. E tudo isso ainda está dentro do nosso próprio sistema solar. As estrelas permanecerão para sempre fora de alcance, belos pontos de luz no céu noturno que nunca tocaremos, mundos que nunca exploraremos exceto com telescópios. Isso deveria nos deprimir? Talvez inicialmente. Crescemos com histórias de expansão ilimitada, destino manifesto cósmico, o futuro glorioso da humanidade entre as estrelas. Mas considere isso. Temos um planeta extraordinário aqui, um mundo com oceanos e montanhas, ecossistemas de complexidade incompreensível, milhões de espécies com as quais compartilhamos ancestrais evolutivos. Temos uns aos outros toda a riqueza da cultura e arte e ciência humana. O fato de estarmos confinados a este planeta não nos torna menos importantes ou menos valiosos. Se algo, torna nossa responsabilidade em preservar este mundo ainda mais crítica. Não há planeta B, não há fuga. Precisamos fazer este planeta funcionar para nós, ou seremos extintos. Existe uma última possibilidade que vale mencionar, embora seja mais ficção científica do que ciência. Se algum dia pudermos fazer upload de consciências humanas em substrato digital, converter nossa mente em informação pura, então essa informação poderia potencialmente ser transmitida a velocidades próximas à luz, através de feixes de laser ou ondas de rádio para receptores em torno de outras estrelas. Você não viajaria fisicamente. Seu corpo original permaneceria ou morreria na Terra. Mas uma cópia da sua consciência poderia acordar em um corpo robótico fabricado localmente em outro sistema estelar. Isso levanta questões filosóficas profundas sobre identidade e continuidade de consciência, mas ao menos contorna os problemas físicos insuperáveis de mover matéria através de distâncias interestelares. Claro, ainda estamos incrivelmente longe de tecnologia de upload de mente, se é que é possível em princípio. E você ainda está limitado pela velocidade da luz. Sua transmissão levaria anos ou décadas para alcançar até as estrelas mais próximas. A mensagem fundamental que preciso transmitir depois de toda uma vida estudando física é esta: o universo é indiferente aos nossos sonhos. As leis da natureza não se curvam à ambição humana ou imaginação. A relatividade especial e geral, confirmadas por incontáveis experimentos, estabelecem limites absolutos sobre o que é possível. A velocidade da luz é uma barreira intransponível. As distâncias entre as estrelas são tão vastas que desafiam compreensão intuitiva humana.
Os requisitos de energia para a viagem interestelar são tão astronômicos que excedem os recursos de planetas ou até sistemas solares inteiros. Podemos sonhar com portais estelares e hiperespaço, mas esses são contos de fadas, não extrapolações de física real. Aceitar nossas limitações não é derrotismo, é maturidade. É reconhecer a realidade do universo em que existimos. E talvez, apenas talvez, se pararmos de fantasiar sobre fugir para as estrelas e começarmos a focar seriamente em preservar e melhorar o mundo único que temos, possamos criar um futuro que vale a pena viver aqui mesmo, neste planeta azul frágil, suspenso no vazio cósmico. Se você gostou desse mergulho nas realidades brutais da física, deixe um comentário sobre o que achou, se ainda mantém esperança de viagem interestelar, ou se a matemática finalmente convenceu você. E se inscreva no canal para mais discussões honestas sobre física sem a fantasia reconfortante da ficção científica.